Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e olha, antes de começar a gravação aqui, eu preciso contar para vocês que foi uma brincadeira total, uma descontração acima da média, né? Porque estamos aqui com Irene Torre, não preciso nem mais justificar o porquê das coisas, né? Karina Fontes e nosso Fernando aqui da Bom Tempo. Eles fizeram uma viagem recentemente para a Turquia, né? Pelo projeto de fidelidade Malas Prontas aqui da Bom Tempo. Nós viemos aqui colher com eles, né, as impressões, as aventuras, as situações inusitadas que ocorreram nessa viagem. Foram quantos dias, Irene, por lá? Fala pra mim. 7, 8? A Turquia foram 7 dias. 7 dias? Passaram por onde? Istambul, Capadócia? Capadócia, Istambul. Depois fomos até Éfesos. Olha. Vamos ver lá as ruínas. Aliás, o trio, né, que estavam acompanhados do Fabrício Novaes também, né, me disseram que vocês praticamente dominaram o idioma lá, né? Passaram a ter um domínio incrível sobre o idioma, né? Fácil, né? A Irene é uma poliglota. Sim. Salvou nossa viagem. Mas você tem uma ideia, sabe como é que é obrigado? Ischerküller. Isso é língua? Não dá, né? Então era mímica, também se bem que lá é um mercado, né? Constantinopla é gente do mundo inteiro. Você passava, olhava pra Karina, já começava a falar português, entendeu? Ah, brasileiro, será, né? Não entendi. Agora, Karina, qual a tua impressão em relação ao país? Você já conhecia a Turquia? Já conhecia, já tinha... Mas não foi estado com a lá. Irene. Não foi com a Irene, não foi nesse grupo que foi não é a mesma coisa. Super especial. E assim, a variedade de sabores, de cores, a gastronomia é muito rica dos lá, temperos, né? das especiarias, dos azeites, é maravilhoso. Assim. Tem muito, nos mercados lá tem Sim, muito isso, o mercado né? é fabuloso. Assim, os chás, né, a variedade de chás naturais, de temperos, de azeites, assim, dá vontade de comprar um pouquinho de cada coisa, assim, trazer. Uma coisa muito interessante, nós visitamos lá o Gran Bazar, que é um mercado um pouquinho mais... 25 de março. Mais ou menos. Um pouco mais popular. E tem um outro bazar das especiarias, que ele é mais especializado em toda a parte de condimentos, chás, temperos e tudo, bacana, que é mais organizado e bem interessante. É um lugar que tem que ir. Com relação à arquitetura, qual é a impressão que vocês tiveram? Que você, A arquitetura também é muito mesclada, mas o forte é a arquitetura otomana, né? Então, é uma arquitetura mais bruta, externamente. Eu costumo comparar um pouco com as mulheres de véu e de burca. Então, elas estão assim mais fechadas e por dentro estão de Chanel. Por dentro. Então, a parte interna dos palácios é muito elaborada de azulejos. E a fachada? E a fachada é mais seca, mais fechada, mais murada, mais tijolo, entendeu? É bem mais rígida. Então, muita mesquita, porque é mesquita. Aí, de acordo com a importância da mesquita, tem o número de minaretes, quer dizer, é uma arquitetura diferenciada, mas sempre voltada para o interior. O que são minaretes? Desculpem. Minaretes são aquelas torres que tem nas mesquitas. Tá. Quanto mais mesquitas, mais quanto mais minaretes, mais importante. Mas, de qualquer jeito, assim, a influência da arquitetura, o domínio da arquitetura, em relação a tudo, a religião, a forma de vida, tudo. Então, eu achei lindíssimo por dentro, mas por fora você vê e fala assim, não tem grandes atrações. A riqueza dos mosaicos, né? Os mosaicos bizantinos, o detalhe os azulejos maravilhosos. Entendeu? Quanto mais o símbolo da tulipa, que a tulipa, a gente também não sabia. Por isso que é bom viajar, viu? A gente aprende história, geografia, tudo. E a tulipa é o símbolo da Turquia. Na verdade, a tulipa, quando a gente pensa em tulipa, a gente pensa na Holanda. A semente da Holanda foi levada pelos turcos. Então... Mas o símbolo da Turquia é a tulipa vermelha. Ô, Fernando, me diga uma coisa, você sempre enalteceu muito o amparo, o suporte que a campanha de fidelização Malas Prontas dá, não é? Ao pessoal que viaja, ao pessoal que alcança a pontuação, que se gradua para participar dessas viagens. Como é que foi? O que eles prepararam para lá? Foi tudo muito bem planejado. Tanto os hotéis Mas de fala que imóveis altíssimo planejados padrão. tem que ter tudo muito bem planejado. Exatamente. Então, os hotéis que nós ficamos de alta categoria, os passeios, todos muito organizados, todos com guia, falando em português. Então, isso tudo, todo planejamento de jantares. Houve um passeio de barco no Estreito de Bósforo, que divide
a Europa da Ásia lá, né? Legal. Então, tudo isso muito bem organizado, tudo com muito requinte, para isso tudo para relacionar o nome da Bom Tempo a um prêmio desse gabarito. E o interessante dizer é que assim, os nossos profissionais que foram daqui, o Fabrício, a Irene e a Karina, a Bom Tempo Santos foi a loja que mais mandou profissionais nesse ano, né? Sim, foram 2 lojas, Balneário Camboriú com 3. e Santos, isso, também com 3. Só que os 3 de Santos estavam numa posição mais alta no ranking, com né? certeza. Então a gente pode dizer que saldo de gols a gente ganhou. A gente trabalha bem, Fernando. Trabalha bem. Inspira bastante? Influencia nos projetos de vocês, quando vocês vêm de uma viagem dessas? Karina. Eu acho que de certa forma sim, porque eu acho que quando você retorna de uma viagem, de um lugar que é tão rico, uma cultura tão diferente da nossa e com tantas coisas, uma história tão forte, você volta diferente. Você vê uma série, os azulejos lindíssimos, aquilo fica no teu inconsciente, que eu acho que depois você acaba usando aquilo de alguma forma. Você postou uma foto no Face falando sobre os tapetes, né? Sim, a feitos gente foi artesanalmente. visitar. Maravilhoso. Quando você vê isso, deve dar vontade, né? Não, valoriza, né, o trabalho. A gente foi visitar uma fábrica de tapetes e viu a fabricação do fio da seda, do bicho da seda transformar no fio. Quer dizer, você começa a olhar diferente para um produto que ficou ali com uma mulher 2 anos fazendo um tapete. Nunca mais a gente vai falar que tapete é caro. 2 anos, uma pessoa... Você nunca achou isso, né? Eu não, mas as pessoas acham porque não tem noção do que é aquilo. Mas você vê aquilo sendo fabricado, tem um valor diferente. Lógico, Não é o preço, é o valor. É diferente. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas tem muito também a coisa da energia, né? Do feito à mão, né? Não tem aquela Sim, impessoalidade cada do desenho industrial, tem a né? história da região, de cada família. Então, quer dizer, isso tem um valor diferenciado. E a preocupação deles também é que isso não se perca. Porque como os tapetes são muito industrializados, mesmo os desenhos que são de cada tribo, eles fazem como se fosse uma cooperativa que eles pegam as mulheres e as meninas, porque tem ponto que só pode ser dado por criança. De tão pequeno. Tão pequeno. A mãozinha não dá. Um fio de seda, uma linha. E aí eles estão resgatando isso para que elas tenham atividade, porque eles treinam todo mundo lá, para elas fazerem em casa, para que não se perca isso, porque é um trabalho belíssimo. O país é um país pobre, Fernando? Você teve uma impressão de um país pobre? Eu não achei. Achei até muito organizado, até limpo. As coisas funcionam lá, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos? O trânsito não tanto, mas assim, o trânsito é um pouquinho bagunçado, mas do resto em si, limpeza da cidade. Receber o turista, né? Eles estão acostumados a receber o turista. É um país muçulmano, então isso faz com que exista uma certa ordem, né? Mas ainda é um país muçulmano conservador, aquele muçulmano que a mulher anda de burca. Sim. Não, burca não, mas você muito alguns, burca né? pouco. A maioria das mulheres com véu. E assim, sem ser obrigado. Isso a nossa guia até foi muito sutil de contar. Que não é assim, você não é obrigado a usar o véu, não é obrigado não, mas as pessoas fazem em respeito à religião mesmo. Né? Mas eles reclamaram da corrupção do mesmo jeito, a gente começou a conversar sobre o Brasil, mas aqui também tem, sobre política. Irene Torre, Karina Fonte, Fernando e Fabrício falando sobre política. Não é só ir lá e comer e beber. Não, falando sobre política na Turquia, olha só que orgulho para nossa região. A gente tem que aprender, né? É verdade. Aí falou que tem corrupção lá também, fiquei mais feliz, porque eu já estava ficando complexada. Que engraçado, a negociação. Tá no sangue, né? O preço... Lá em cima. 5 vezes maior. E tem que ter, eles mesmos querem, acham que... Faz parte da cultura, né? Se você não pichinchar, ele mesmo não tem graça, não tem graça. Aí você sai andando, ele sai correndo atrás de você. É muito engraçado. Não dá sorte se não vender. Eu tô conversando com os 3 aqui, né? E lamentamos a ausência, o Fabrício não pôde vir. E estou colocando algumas fotos da viagem deles. E uma dessas fotos é de uma arte lá que é muito tradicional, que é o balonismo, né? Sim. Vocês chegaram a andar de balão e... Sim. Eu falei que eu não vou precisar fazer terapia os próximos 5 anos. Porque eu falei, eu não vou subir nesse troço. Mas aí, o tamanho da cesta é o tamanho dessa sala, quase. Cabe 15 e 20 pessoas. Mas mesmo assim... Aí eu preferi morrer bem acompanhada. Bom, mas o cara sai numa... O controle dele é uma coisa absurda. Ele sai numa suavidade, nós fomos a 2.000 metros de altura, se bem que 10 já dá para morrer. Já dá para morrer. 10 ou 2.000. Que experiência maravilhosa. Eu não fiquei com medo quando eu estava lá em cima, para subir.
Pra entrar no... Aliás, você vê a foto antes e depois, na foto antes eu tô assim, ó. Eu falava assim, Irene, vai ali na cestinha pra tirar foto. Nós tivemos que usar um poder de persuasão. Você sabe que eu sou uma pessoa fácil de ser convencida, né? Muito. Então. Não, ela foi ótima. Mas eu falei, não é muito bacana. Foi bom. Entrou em caverna. Não fomos precisa mais Foi de geografia. 2.000 a 300 metros. Foi uma Irene aventureira, né? Eu tô até assim, não me Irene reconheci Jones, quando praticamente cheguei. uma Não Indiana me reconheci Jones, né? quando cheguei. Hashtag Irene Radical. Poxa. Mas quanto tempo é de voo? Uma hora, mas... Uma hora. E meia. O hotel que a gente ficou na Capadócia tem alguns quartos que são na caverna. Muito interessante. Porque aquilo é tudo pedra calcária. Então eles iam cavando, quer dizer, também a erosão também vai destruindo tudo. Vai contribuindo. Porque aquilo tudo foi formado por um vulcão que explodiu a 90 quilômetros. Nossa. Então a parte de cima, que é basalto, numa área de ao redor 90 quilômetros. Nossa. Então a parte de cima Pior é que o basalto. Vesúvio. Pior. Pior que o Vesúvio. Mas aí a parte de cima é basalto e embaixo é essa terra calcária. Então eles cavavam embaixo, assim, mas tinha estábulos, cozinha, uma coisa absurda. Mesa. Tinha cidades que tinha 19 pisos. Pra baixo. Com dutos de ventilação. Aí você olha assim, aquele duto de ventilação, você não fica asfixiado. É tudo muito baixo, que eu acho que eles eram meio pequenininhos, sabe? Mas o Fernando ficou meio entalado lá uma hora. Teve túnel lá que quase de gatinho. Mas vale a pena, né, Fernando? A experiência única para você conhecer, realmente. A paisagem é única, eu acho. E a Bom Tempo carregando a gente no colo, ficou melhor ainda. Tem jantar de premiação, como é que foi? Teve a cerimônia teve uma cerimônia de premiação. Foi num palácio. Mas palácio, onde? Istambul? Um palácio que fica de frente para o Estreito de Bósforo, esse canal. Olha. E aí teve toda uma organização. As dançarinas deu uma parada. A dança do ventre, o pessoal ficou meio nervoso. Bacana, ficou nervoso, o Fernando ficou nervoso. Bem interessante. Tudo faz parte da cultura. Tudo faz parte, é verdade. A dança local. Né? Agora, o mais bacana lá foi o banho turco. É o banho turco. Me fala desse banho turco. Assim. A Karina ficou albina quase, né? Menino, mas a gente não imaginava o que era, porque é um lugar onde a mãe do sultão escolhia as mulheres para o sultão, presta atenção. Era o banho da Roxalane, que foi a preferida do sultão. Foi a única mulher, ela era russa. Vou contar a história. Por favor. Era a única mulher que conseguiu casar com o sultão e morar no palácio junto com ele, porque todas ficavam no harém. Olha o poder dessa mulher. Então, essa figura, tal da Roxalane, tinha um banho turco que ela mandou construir especial para ela. E aí você entra, eles te dão um kit, não sei o quê, a mulher te pega pela mãozinha assim, põe a gente sentada e esfrega. Mas esfrega, que eu falei, Karina, nós vamos sair transparentes daqui. E água com aquela torneira de ouro, assim, com água. E aquele mármore branquíssimo. E no meio tem uma plataforma com desenho de mármore que é quente. Eu entendi o que é o mármore do inferno. É ali. Eles jogam você, aí joga espuminha, esfrega. Eu falei, nossa senhora. E isso é um ritual que até a nossa guia contou que uma vez por mês ela faz com a mãe dela. Irene, só pra gente concluir aqui, infelizmente o tempo está acabando, também fuçando o Face de vocês, aliás, de ambas, eu vi um post muito legal, eu sei que você é boa de contar a história, queria que você falasse isso, que eu achei interessantíssimo, sobre a cultura oriental, quando era uma cerâmica, um objeto cerâmico, em que havia quebrado e eles haviam feito ali. Não é muito bonito isso? Bonito. Vamos terminar falando disso, por favor? Mas aí é mais... Consegui fazer uma entrevista longa com a Irene quase sem brincar aqui. Não, é que o oriental diz que a cerâmica que teve a sua utilidade, primeiro porque foi feita pelas mãos de alguém, sempre, né? Aliás, nós visitamos o Museu da Cerâmica lá também. Queria que a Karina depois contasse sobre os sacerdotes, os derviches, que é maravilhoso. Então deixa a Karina contar primeiro para terminar com o negócio do Japão. Tá bom. Karina. Não, os derviches é um grupo de homens, como se fossem sacerdotes, e eles têm uma dança especial e eles ficam quase meio que em transe com uma mão virada para o céu, como se eles estivessem pegando a energia de Deus e jogando essa energia para as pessoas. E eles ficam girando uma coisa hipnotizando. Foi uma apresentação. Foi uma apresentação. Nós no jantar dá bom tempo. E eles ficam girando num círculo assim... girando entre eles. No seu próprio eixo, né? E formando um círculo. Que você fala, como que esse cara consegue ficar nessa posição com tanta perfeição durante tanto tempo?
É, E emocionante. a vestimenta deles também tem um significado, tem como se fosse um chapéu assim comprido que significa a morte do ego. Tem toda uma série de significados naquilo tudo, não é só uma dança qualquer. Sim. É um ritual. Vamos acabar de contar a história do... Então, aí filosofia. a cerâmica, quando ela se rompe ou trinca alguma coisa, é isso que estava no post. Eles incrustam toda aquela parte quebrada e colam novamente com ouro. Porque eles dizem que só o ouro pode valorizar todo o que aquilo significou para a pessoa que fez e pela utilidade que ela tem. Então, acho que a gente precisava fazer isso um pouco na nossa vida também, sabe? Para poder dar valor no que veio antes. Porque não adianta sem só olhar para frente. Quem não tem um laço de passado, acho que por isso que o Brasil está sofrendo tanto, é muito mais difícil de você construir o futuro. É verdade. Que bonito, que bacana. E que bate-papo gostoso. Ficaria horas aqui com vocês, batendo papo, falando. Parabéns. Pode marcar de novo, a gente vem. Foi uma dificuldade encontrar horário com vocês, não é? Estão sempre trabalhando, né? Voltaram aí à ativa, com velocidade total. Parabéns a Bom Tempo mais uma vez, né, Fernando? Fazendo aí A gente procurou fazer uma viagem à altura dos profissionais que trabalham com a gente. Vamos agradecer também. Olha, a gente quer agradecer a Bom Tempo, aquele pessoal, o Rudimar, que foram sensacionais, levaram as famílias. Quer dizer, o ambiente que a gente sente dentro da Bom Tempo é o ambiente da nossa Toda família. a diretoria da Não, Bom eles são fantásticos. Ele vai carregam no colo agradecer. mesmo. Eu queria agradecer vocês. Quando que a gente pensou que ia estar aqui junto? Aí ele chora, a gente chora junto. Sabe uma coisa Gostoso, assim? né? Eu acho que é mais do que vender armário. Não é só uma bem viagem mais. de negócios, porque a gente está num grupo de arquitetos e tal, mas não, e de relacionamento muito familiar, né? As próprias filha dele, que é do marketing, toda a preocupação nos detalhes. Então, chegar num restaurante, ter lá o cardápio em português esperando a gente, Olha, sabe tudo assim? bem preparado, bem não tem preparado. nenhum contratempo na viagem, assim, né? detalhes mínimos, mas que são especiais. Qual é o nosso foco? Foco na Foco na Islândia. Ah, é? Próximo ano é Islândia? Nós já estamos tá assim, ó, foco na anunciado. hashtag. Já está Destino definido, né? definido. Fala Então, sério. fica marcado aqui que eu tenho certeza que daqui a um ano eu estarei aí conversando com os meus aqui, quem sabe até com mais gente, né? Tomara, Possamos tomara. fazer uma Quanto mais gente, conferência. melhor. Todo mundo pode ir. Vão ser os top 10 para a Islândia e nós vamos ter também o lançamento de um brand book, é um livro de referências. Nessa viagem, sim, vai ser aberto para uma quantidade maior de profissionais, vão atingir um determinado número. E essa já tem destino determinado? Vai Rio das ser Ostras, no né? Rio das Ostras, no Mediterrâneo. Mas nós estamos aqui, ó, hashtag foco na Islândia. Agradeço a presença dos três, muito obrigado mesmo, Obrigada. parabéns mais uma vez a Bom Tempo. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.